Bom, vamos lá, olha só. Com a chegada do Roger, o São Paulo vai ao mercado para contratar? Você pergunta, a gente responde. Se a gente não souber, Felipe? A gente apura. Então vamos lá. Essa é a primeira pergunta que chegou aqui do Bruno. Vai pro mercado, ô Hernan? Num primeiro momento, não, né? O elenco já tá formado, ou não? Tem necessidade? Passar uma análise. Não tá transbordando dinheiro lá, né? Muito pelo contrário. Então é difícil imaginar indo agora, antes até dos primeiros passos, né? Dos primeiros jogos, aquela coisa toda. Como é que foi ontem a repercussão e o primeiro treino do Roger Machado por lá? Porque você ontem de manhã falou aqui, vai chegar, vai assinar e já vai dar o treino. Ser apresentado, aquela coisa toda. Rolou tudo isso, o treino foi até depois, a apresentação foi depois do treino, né? Foi, a coletiva estava prevista para começar às 6, começou acho que umas 6h20, 6h30, uma coisa assim. E assim, elogiar os meus colegas, excelentes perguntas Eu na também coletiva. Elogiar muito a galera, teve gente que fez ótimas perguntas aqui, não vou ficar nominando, porque senão parece que eu sou mais amigo de um do que amigo de outro, mas eu vi ótimas perguntas da Pris Senhorães, do Gabriel Sá, do Rai Monteiro. Vi uma galera mandando muito bem nas perguntas. Porque foi a Priscila que perguntou, ela foi na lata, perguntou da questão da rejeição e perguntou da demissão do Crespo. Também, achei uma coletiva boa. Já se imaginava que teríamos respostas mais protocolares em relação ao fato, né? Principalmente a saída do Hernan Crespo e a chegada do Roger. O foco da diretoria, o foco do São Paulo na entrevista coletiva era minimizar a saída do Crespo, falar da saída do Crespo, sim, mas minimizar os fatores que levaram o Crespo a sair, né? Ou ao São Paulo a demitir o Crespo, melhor dizendo, e exaltar um trabalho que estava começando. Uma chegada de um treinador experiente, aquela coisa toda. E assim, deixar bem claro, isso aqui pode até ficar no corte, se for rolar corte. Cara, eu tô dando informação, não tô dando opinião. Se quer opinião, vai nos programas de mesa, vai no Barolo, vai em influenciador. Se quiser opinião, vai lá. Aqui a gente trabalha com informação. Então, muitas vezes, assim, ontem eu recebi ameaça no direct. Eu vi esse Instagram, eu vi. No direct não, no aberto, inclusive. Mas por quê? Porque os caras, assim, a gente traz informação, a gente apura. Fala com um dentro do clube, fala com outro, fala com o diretor, fala com o pessoal da imprensa, fala com jogador, pessoa próxima de jogador, staff de jogador, para se cercar de todas as informações. Mas qual foi a opinião que incomodou? Não teve opinião, tem informação. Isso, qual foi a informação que incomodou? Do Roger, da chegada do Roger, como o São Paulo via o Roger e tal. O cara falou, vou te cobrar cara a cara, fica esperto. Ô, louco. Se encontrar na rua, né? Ele falou, eu vi isso aí. Então, assim, às vezes as pessoas confundem, cara. Então, tipo assim, cara, quer opinião? Tem uma enxurrada de gente que dá opinião. Só que aqui no Fala Fonte vocês não vão me ver dando opinião. Quer opinião? Vou dar uma dica. Pode ver aqui no YouTube da ESPN Brasil ou no Disney Plus, o Linha de Passe ontem. Opinou bastante sobre a chegada do Roger. Sim. Então ali tem opiniões ótimas sobre como os nossos comentaristas viram. Você pode discordar, você pode concordar, você pode... Enfim, um mundo de possibilidades. A gente não tá aqui pra ser sommelier de como o cara tem que se comportar na rede social. Só que assim, pra ter um comportamento na rede social, você precisa ser pelo menos, no mínimo, justo. Né? Com o que a gente entrega de produto aqui pro torcedor. Se você também não gosta, cara, não vê, não me segue, não enche meu saco. Essa é a real. Mas, então, me chamou a atenção, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, logo de cara, o Roger já chegou com um discurso assim, time grande tem que pensar no topo da tabela. Sim. Já me chamou a atenção porque já era um discurso diferente do que o Crespo falava. Eu não sei se o Roger foi simplesmente inteligente, como ele é, ou se já foi algo assim, já vai por esse caminho para você começar a ganhar o grupo. O caminho, assim, é muito no sentido de, assim, é a grande oportunidade da minha vida. Ou uma das grandes oportunidades da vida. Porque, assim, o Roger treinou times gigantes. Treinou o Grêmio no começo da carreira, depois treinou o Palmeiras, aí ele teve uma passagem pelo Bahia, o Atlético. Aí depois o Atlético, o Internacional. Então são gigantes da Série A do brasileiro. E aí a chegada dele ao São Paulo, pelo conjunto da obra, eu até perguntei, o desafio, o que fez ele dizer isso? É o desafio, é o momento do clube, porque assim, o momento do clube é totalmente desafiador para quem está chegando. E ainda mais uma situação em que você já chega com todo mundo pedindo a sua saída. Então, é um desafio muito grande pro treinador. Então, o Roger, quando fala dos grandes desafios da vida e aceitar isso, é um São Paulo, um conjunto da obra de ser o São Paulo, pela camisa, pelo escudo e pela instituição, e também pelo desafio, porque o cara já chega, o Roger tem essa plena convicção de que ele chega no São Paulo já com as pessoas, os torcedores, pedindo a demissão dele. Contestado pra caramba. Muito contestado, muito contestado. Então, é uma situação em que o Roger chega e sabe, ou pelo menos já chegou sabendo onde ele está pisando. Se vai ter sucesso ou não, vamos ver, os resultados vão dizer. O campo vai falar. Mas fato é que ele chega já sabedor
do tamanho da granada sem pino que ele está segurando. E aí, usando a carta Bruno Andrade, que é o programa não é de informação, mas é de opinião... Às vezes eu dou opinião também aqui. Não, claro, a gente tá na conversa aqui. A gente tá na conversa, mas é uma opinião que vai ao encontro da informação que vocês trouxeram ontem aqui. Exato. Eu achei que foi muito boa a entrevista e as respostas do Rui Costa. Assim, me convenceu quando ele fala sobre a demissão do Crespo. Porque é verdade. Às vezes a gente faz críticas aqui quando a gente fala assim, poxa, o trabalho era bom, perdeu 2 em cima do resultado, os dirigentes mandaram embora. Ontem ficou muito claro que não foi em cima de resultado. Até porque os resultados recentes do Crespo, do São Paulo com o Crespo, eram bons. Sim. Então não foi em relação ao resultado, mas foi em relação ao que eles enxergavam do trabalho ou dos problemas que tinham lá. E ele não precisava, né, como dirigente, tomar uma atitude onde ele se expôs. Porque ninguém ia cobrá-lo para demitir o Crespo, não é verdade? Internamente, assim, eu tô falando fora da diretoria, mas eu ouvi de pessoas de dentro do clube que uma crítica à diretoria, uma crítica assim, uma observação / crítica à diretoria é que se demorou 8 dias Para fazer essa para fazer a saída. Então assim, por que não logo depois do jogo? Entendi. Por que não logo depois da eliminação Mas do eu Palmeiras? acho que isso é positivo porque não é feito no impulso. Mas Eu prefiro enxergar dessa maneira. Mas foi o que o Rui Costa alegou. E ele me convence nessa Que resposta. a análise, o que a diretoria entende é que assim, a análise ela é feita pós-derrota, no trabalho pós-folga. Teve 3 dias de folga. No retorno, o trabalho continuava aquele trabalho moroso, aquele trabalho que muita gente enxergava que não ia ter, que não ia ter, como é que fala, evolução. Então, assim, tomou sua decisão ali. Certo ou errado, tomou uma decisão ali. E não é uma decisão fácil. Não é fácil. Não, e a gente fala tanto dos clubes corrigirem essa rota no começo de temporada. O São Paulo fez isso, pô. Aí os torcedores falam assim, demora tanto pra corrigir, demorou esses 8 dias, tudo bem. Mas é melhor você corrigir a rota agora, quando está no início de temporada e o Brasileirão acabou de começar, do que chegar no meio do ano e aí você faz essa mudança. Também não sei se vai dar certo ou não, aí os resultados vão dizer, mas assim, Mas a diretoria tá convicta que é o nome... Exatamente, é isso que eu queria chegar, nesse ponto. Às vezes você vê o dirigente falando, o dirigente não passa, parece que não passa muita confiança. Ontem eu senti que ele tem uma posição e tá convicto no que faz. E ele não expôs o Crespo, isso eu achei legal. Seria fácil ele chegar lá e contar um monte de coisa, mas ele falou, o que eu tinha pra falar, eu falei pra ele, tá entre nós e a decisão tá tomada. Ele falou isso, eu poderia falar milhões de coisas, inúmeras coisas, mas eu falar da mudança de técnico. Eu achei que a atitude foi correta. O que a direção agora está querendo ou não, ela virou refém do sucesso do Roger. É verdade. Como a do Flamengo ficou refém do sucesso do Jardim. E o Jardim ganha um título nos pênaltis, da maneira que foi, dá uma aliviada. Né? Se o São Paulo ganha, o Palmeiras não vence o Vasco, e aí você assume a liderança, pode ser que dê um respiro. Obviamente vai dar um respiro. Não sei se a torcida vai mudar de opinião de um jogo para o outro. Acredito que não. Acho que o Roger vai ter que provar. Acho que vai ser um contexto ali de tempo, de trabalho, de evolução do time, para a torcida mudar a imagem do Roger hoje, da chegada do Roger hoje. A diretoria, quando senta lá do lado, né, no caso o Rui Costa, senta lá do lado do Roger para responder perguntas, eles sabiam que eles precisavam dar uma resposta e serem também diferentes do que era antigamente, ou de outras gestões. E aí eu não vou nem falar do Casares, porque a gestão do Casares tinha o Rui Costa também. Não era ativo, não era participativo, não dava a cara, é bem verdade, mas ele ajudava ali a tomar as decisões. Então, assim, me arrisco a dizer que se fosse outro presidente, outro diretor, deixaria o Roger ali falando, né? Deixaria o Roger ali falando, esperaria ter resultado positivo para aparecer. E o Rui toma essa atitude, e ao tomar essa atitude, ele vira refém do resultado do Roger dentro de São Paulo. Sim. Porque se o Roger não tiver resultado, perde 5 seguidas, cai todo mundo. E eu não estou dando informação aqui, mas eu estou fazendo uma projeção. Claro, aquela coisa, cai todo mundo, porque não vai ter desculpa pro Rui Costa lá na frente, se o Roger não der certo, falar, tivemos que mudar a rota de novo. Aí ele assume uma bucha que ele tomou a responsabilidade de mudar, junto com o Rafinha, junto com o Macis e tal, mudar o Crespo e trazer o Roger. Se não der certo, aí vai todo mundo pro mesmo balaio. Só uma coisa aqui, Felipe, rapidinho, porque a pessoa fala assim, o Bruno Andrade tá quieto por quê? O Bruno Andrade tá aqui, ó, traz uma história importante do Coutinho. Eu tô vendo Coutinho? também do Flamengo, A gente tá falando aqui, ó. Vai reforçar um time da Série A? E tem um monte de história e tem mais uma aí. Mais uma aqui. Peraí, Mandei mais uma história aí. Deixa eu Aliás, enfim, aproveitando, então, eu vou pedir desculpa muitas vezes, vocês estão falando aí, discutindo, passando informações, eu tô com o olho pra baixo, porque, enfim, o telefone fica em cima, o computador fica embaixo, o web e o WhatsApp fica aberto. Eu tô aqui apurando em simultâneo 2 informações, então para quem tá assistindo, não é falta de educação com os meus colegas, é mesmo aqui trabalho em cima de notícia, enfim, notícia atrás de notícia. Tô ouvindo, um olho no gato, outro no rato. Ou no caso, um ouvido no gato, outro ouvido no rato. A gente já te chama aí com essas atualizações. E assim, eu queria saber da multa do Crespo.
Também. 3 salários. Mas eles já pagaram aquela história anterior que estava devendo? O São Paulo tinha parcelado, o São Paulo tinha feito um acordo de parcelar a multa anterior que estava devida, que até em determinado momento impedia ele de voltar a trabalhar, porque tinha que pagar e fazer uma rescisão, uma coisa assim. O próprio Zubeldia passou por isso também, né? Então o São Paulo tá devendo ainda. E aí, você vê... Tá um parcelamento ainda, tá parcelado. Como o Rui Costa falou, ele tomou um protagonismo maior no São Paulo também, como era necessário. Agora. Na última gestão, na gestão do Casares, ele era um cara muito ativo nos bastidores, mas não dava essa cara, a cara tapa, né? Não ia na coletiva, não conversava, não dava entrevista. Mas agora ele tomou um protagonismo que era necessário, que ele já teve em outros clubes também, né, Hernan? Assim, Atlético, Mineiro, com o próprio Roger quando era no Grêmio, na Chapecoense, no Atlético Paranaense. Mas eu queria só aproveitar aqui também, que a gente está falando muito sobre esse bastidor da chegada do Roger, para falar um pouco de como foi o primeiro treinamento, né? O primeiro dia. Boa. E assim, ó, importante, né? Aqui a gente está trazendo informação, não estamos dando opinião e nem comprando versão de ninguém. O que a gente apurou, o que eu apurei ontem, conversando com várias pessoas sobre como foi esse primeiro dia do Roger, o Roger teve uma conversa com os jogadores no auditório, se apresentou, alguns já conhecia, né, de enfrentar e tal, e o Roger bateu muito na tecla de todo mundo era importante nesse momento, né? Que todo mundo poderia ser utilizado nesse momento, porque o trabalho dele, Roger, e ele explicando isso para as pessoas, ó, a imagem é essa aí que o Roger tá falando com todo mundo. E o importante é assim, ó, ele vira e fala para os jogadores, todo mundo nesse momento vai ser útil, ninguém aqui está descartado, porque o Roger explicou que na prancheta dele, ele tem muitas variações. Pode jogar com 3 zagueiros, pode jogar com linha de 2 zagueiros. Explicou dentro do campo, depois, no primeiro dia de trabalho, que gostaria de um time com muito volume de jogo, muita posse de bola e transição rápida. Aquela coisa de ter a bola e puxar com velocidade e chegar ao ataque. Mais rápido que o time do Crespo. Aí a comparação é inevitável, mas assim, ele falou muito do trabalho dele, né? Então ele conversou com os jogadores, já teve um primeiro dia de trabalho com a comissão técnica e com quem eu pude conversar, que teve lá e que assistiu boa parte do treino, me disse que foi algo, para um primeiro dia, muito satisfatório. Para um primeiro dia, jogadores assim muito... preocupados em atender, preocupados em entender como é que é o trabalho da nova comissão técnica. Então foi algo assim visto como positivo. Óbvio que eu vou estar aqui falando, mas o resultado pode ser que aponte outro na quinta-feira. Mas num primeiro momento, num primeiro contato, houve essa troca e o Roger foi bem sereno e bem tranquilo ao falar muito mais sobre o trabalho dele, o que ele pensa com os jogadores, a variação, o jeito dele jogar e depois o trabalho no campo que foi... não foi longo, foi um trabalho até relativamente curto, mas que muita gente olhou e falou, olha, pode ser que dê certo. E ele vai estar no banco, claro, no jogo contra a Chape, né? Contra a Chape, quinta-feira. No Canindé. No Canindé, 8 da noite. No Canindé. E esse mês ainda tem clássico no Morumbi, né? Tem acho que um jogo antes, deixa eu ver aqui. Tem o Atlético Mineiro antes e depois tem o Palmeiras no Morumbi. Essa sequência? Chape, Atlético e Palmeiras. Atlético em Minas. Atlético em Minas, esses os 3 primeiros jogos. Turminha, mais um giro de notícias importantes para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado no dia a dia, no bastidores do maior clube do Brasil. A gente fala do São Paulo. Então, peço humildemente para você chegar dando like no vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sino das notificações para ficar sempre atualizado quando tiver vídeo novo e muito mais. A gente vai ser nosso vídeo por aqui. Um grande abraço para você, não segue pra mais e até o próximo vídeo. Segue pra mais aí, porque é muito importante a sua participação. Valeu? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!